Olá, meus queridos alunos e alunas, sejam todos muito bem-vindos. E na aula de hoje vocês vão conhecer os subeventos que ocorrerão subsequentes ao arrebatamento. Então, o primeiro subevento subsequente ao arrebatamento que nós vamos estudar hoje é o Tribunal de Cristo. Porém, antes que eu comece a falar precisamente a respeito do Tribunal de Cristo, eu quero primeiro pontuar a questão da linha de interpretação dos ensinadores cristãos que não são dispensacionalistas. Vou dar aqui um exemplo de apenas alguns respeitados ensinadores que não são dispensacionalistas. O pastor Hernandes, da Igreja Presbiteriana, Augusto Nicodemos, também da Igreja Presbiteriana, o Dr. Rodrigo Silva, da Igreja Adventista, e o pastor Rogério Carvalho, da Igreja Metodista do Brasil, o qual é professor da Escola Teológica Agrade e também é professor do Seminário Metodista. Esses ensinadores, ambos defendem a linha de ensinamento não dispensacionalista, ou seja, eles não acreditam que a igreja será arrebatada secretamente e, por isso, dizem que não existe na Bíblia nenhum tribunal de Cristo que ocorrerá aqui nesse ponto, como um subevento subsequente ligado ao arrebatamento. Eles citam Hebreus 9:27, que está escrito assim: assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Então, eles usam esse texto como o grande eixo dessa questão para afirmar que não haverá juízos, e sim haverá após a morte um só juízo, um só julgamento. E esse único julgamento ocorrerá no julgamento do grande trono branco, onde todos os salvos receberão suas recompensas, mas os ímpios, como também a morte, o Satanás e os seus anjos, ambos serão lançados no lago de fogo. Para essa linha interpretativa, o Tribunal de Cristo e o grande trono branco são sinônimos, ou seja, são o mesmo evento conhecido por juízo final. Então, a partir do fechamento desse ponto, eu vou fazer agora uma breve reprise do final da nossa última aula para a gente seguir analisando a linha de ensinamento dispensacionalista. Então, no final da nossa aula passada, a gente estudou os subeventos que ocorrerão precedentes ao arrebatamento. Então, os subeventos precedentes ao arrebatamento que a gente estudou foram a ressurreição dos salvos, que virão com Cristo, e a transformação dos vivos. E após esses subeventos é que ocorrerá o arrebatamento da igreja. E na ocasião desse evento principal, chamado de arrebatamento da igreja, a igreja estará composta por salvos ressuscitados e pelos vivos transformados, e então a igreja se encontrará com Jesus bem aqui, nos ares, no céu intermediário, conhecido por céu Mesorâneos. E após esse evento principal é que ocorrerá o subevento subsequente ao arrebatamento, chamado de Tribunal de Cristo. Então, no que se refere ao Tribunal de Cristo, primeiramente é necessário
a gente entender duas coisas. Qual a posição que esse subevento e o grande trono branco ocuparão dentro da linha do tempo e qual a diferença entre o tribunal de Cristo e o tribunal do grande trono branco. Então, dentro do ensinamento dispensacionalista, o tribunal de Cristo e o grande trono branco não são o mesmo evento e ocuparão posições diferentes dentro da linha do tempo. O tribunal de Cristo ocorrerá aqui, nessa posição, logo após ao arrebatamento, e o grande trono branco somente ocorrerá aqui, após o milênio e antes da criação da nova terra. Então, são essas as posições apresentadas pelos dispensacionalistas. E no que tange a diferença entre tribunal de Cristo e tribunal do grande trono branco, agora a gente vai entender, segundo essa linha dispensacionalista, quais são essas diferenças entre esses dois tribunais. O tribunal de Cristo não vai ser um julgamento para condenação nem para absolvição, porque o tribunal de Cristo ele não vai ser um julgamento para o mundo inteiro, ou seja, nenhum ímpio será julgado nesse tribunal, mas será um julgamento seleto, somente os salvos comparecerão nesse tribunal. Nesse caso, as pessoas no tribunal de Cristo não serão julgadas tendo por base os seus pecados, e sim as suas obras. Então, o tribunal de Cristo ele não terá representação forense, porque não haverá nesse tribunal nenhum propósito condenatório, e sim será uma corte retributiva. No entanto, diferente desse tribunal, já o tribunal do grande trono branco, ele será um tribunal condenatório. Portanto, esse tribunal será um tribunal forense, onde os ímpios do mundo inteiro serão julgados, tendo por base suas obras pecaminosas, em decorrência da graça rejeitada na pessoa de Jesus Cristo. Então, pessoal, a sumarização da questão Tribunal de Cristo fica assim. O Tribunal de Cristo será quando, onde, para quem e para quê. Quando será o Tribunal de Cristo? Então, de acordo com o nosso mapa dispensacionalista, o Tribunal de Cristo ele ocorrerá aqui, logo após ao arrebatamento da igreja. E onde ocorrerá o Tribunal de Cristo? É bom a gente entender que após ao arrebatamento da igreja, nós não entraremos ainda nas nações celestiais. Então, o Tribunal de Cristo ele não ocorrerá no terceiro céu e nem ocorrerá na terra. O Tribunal de Cristo ele ocorrerá acima das nuvens, ou seja, ocorrerá aqui no céu dos astros, conhecido por céu Mesorâneos. E para quem será o Tribunal de Cristo? Entendendo que os ímpios não serão arrebatados, então o Tribunal de Cristo será um tribunal somente para os crentes salvos. E para encerrar essa sumarização, vamos entender essa última questão. O Tribunal de Cristo será para quê? O Tribunal de Cristo não será um tribunal para julgamento de pecados, e sim será um tribunal para galardão, um tribunal para premiação. Será um tribunal meritocrático. E na qualidade de um tribunal meritocrático, não será um tribunal para recompensar todos os crentes que foram arrebatados. O Tribunal de Cristo será um tribunal para recompensar somente os crentes
que aceitaram Jesus como Salvador e com qualidade se dedicaram em fazer a obra do Senhor aqui nessa terra. Concernente a isso, uma coisa precisamos entender, né? A salvação nós recebemos por meio da graça, não é isso? Mas os galardões nós receberemos por meio das boas obras. Então, os galardões serão meritórios. Entenda que isso não quer dizer que no céu haverá acepção de pessoas, mas no céu haverá privilégios. Após ao tribunal de Cristo, muitos receberão privilégios resultantes da obra que fizeram para Deus aqui na terra, e outros nenhum privilégio receberão. Então, quais são as obras que resultarão em privilégios e quais as obras que resultarão em nenhum privilégio? No tribunal de Cristo serão julgados dois grupos de obras: obras boas e obras inúteis. As obras boas, elas encontram-se representadas na Bíblia pelas categorias ouro, prata e pedras preciosas. E as obras inúteis encontram-se representadas pelas categorias madeira, feno e palha. Essas categorias de tesouros que Jesus mandou a gente ajuntar no céu, onde a traça e a ferrugem não consomem, essas categorias aqui, elas estão dizendo para nós que elas representam as obras com um valor eterno. E essas categorias de obras secundárias estão dizendo para nós que elas representam as obras perecíveis, obras que não possuem nenhum valor eterno, né? Até que há algum valor nessas obras, porém, há nelas um valor terrenal. São obras que efetuamos para a nossa própria glória e, em certo sentido, não para a glória de Deus. E para que haja um melhor entendimento em relação a isso, eu vou citar aqui um exemplo. As obras que eu faço para edificar uma casa com um alto padrão financeiro. Logicamente que eu faço esse tipo de obra para a minha própria glória e para a glória da minha família. Como também as obras que eu faço para formar o meu filho em engenheiro, em médico. Esse investimento que a gente faz são para a glória dos nossos filhos. Não tem valor eterno. São obras perecíveis. Porém, logicamente que não há nada de pecado nisso. O que eu quero que você entenda é que isso não é pecado, mas refriso, isso não tem nenhum valor eterno. Sabe por quê? Porque lá no tribunal de Cristo, a pessoa ela não vai receber galardão porque foi um bom pai ou uma boa mãe no quesito financeiro, em detrimento à formação espiritual de pessoas. Então, a consciência que eu tenho que ter hoje em relação à minha atuação no que tange às obras é que eu tenho que atuar com proporcionalidade. Por exemplo, não posso me aplicar 24 horas em obras perecíveis e, em contrapartida, não fazer absolutamente nada para Deus. E a gente não faz nada para Deus, principalmente quando a gente vê pessoas ao nosso lado se afogando, porém não puxamos nenhuma para dentro do nosso barco. A gente não puxa nenhuma, não é porque não dá para a gente puxar. A gente não puxa porque simplesmente a gente não quer fazer a obra do Senhor. Nesse caso é bom que a gente saiba que essa nossa falta de proporcionalidade em relação à obra do Senhor, logo após
ao arrebatamento, ela será julgada aqui no tribunal de Cristo. Então, logicamente que existe muito mais coisas que nos confrontam dentro dessa linda temática, porém, não posso prosseguir porque estou condicionado a um tempo mínimo para cada vídeo. Por isso, encerro por aqui e no próximo vídeo a gente vai estudar o segundo sub-evento subsequente ao arrebatamento. Então, a paz do nosso soberano Deus e até ao nosso próximo vídeo.